Lord, come. Take up your holy throne. Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos de Nova Aliança, do grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados que me acompanham pelo canal do YouTube. Muito bom dia, quinta-feira, meio de semana, né? Nós estamos certos de que Deus tem tido misericórdia e é por causa dessa misericórdia que nós não somos consumidos, né, queridos? Quero desejar a você um ótimo dia, um bom meio de semana aí, né? Que você tenha vitórias aí no restante dessa semana, que você possa desfrutar das maiores e melhores bênçãos de Deus. Olha, eu estava aqui orando e eu comecei a fazer assim uma espécie de balanço geral da minha realidade de vida, né? Eu percebi, irmãos, o quanto Deus tem me galardoado, né, em vida. Em primeiro lugar, com a salvação, lógico, né? Mas Ele tem me dado provisão, livramentos, vitórias nos meus embates, né? Claro, muita luta às vezes, né? Uma batalha não significa a falta de vitória, né? Uma batalha que você precisa recuar ou perder. Eu lembrei de imediato de alguns textos bíblicos, né? Principalmente salmistas, né? O Salmo 103 e 104, ele declara, o salmista, né? Tudo que recebeu das mãos de Deus. E no Salmo 116, ele faz uma pergunta, né? E o que darei eu ao Senhor por tão grandes benefícios que tem recebido das suas mãos? E ele mesmo responde, né? Ele fala de uma forma assim muito clara, né? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Sabe, às vezes nós achamos que podemos viver sem a provisão de Deus. Não por dolo, não estou falando que a gente vai achar que isso é uma regra, né? Mas, às vezes, por natureza de independência. Nós temos essa natureza de caminharmos, de fazermos as coisas de forma independente, né? Isso, muitas vezes, se refere a Deus também, né? E o que é pior, né? Muitas vezes achamos que o que temos ou o que conseguimos seja o bastante, né? Aqui nessa terra. E esse pensamento me lançou a uma história, me lembrei, né, de uma história que está lá em Gênesis 33, né, que nós vemos lá um homem chamado Esaú, preferiu, né, uma declaração que dizia mais ou menos assim: olha, eu já tenho bastante, meu irmão, fique com o que é seu, né? A princípio, parece até uma afirmação, vamos dizer assim, boa, né? Se nós não olhássemos para o pretexto desta história, né? E eu gostaria de ir nela um pouquinho, né? Seria assim, ligando o início da história, que está em Gênesis 25, né? Como se Esaú dissesse: olha, eu tenho bastante, ou eu tenho tudo, né? Essa história, na verdade, nos ensina princípios muito fortes, né? Dois irmãos, duas mentalidades, apesar de serem gêmeos, né? Desde jovem eles fizeram escolhas diferentes. Esaú amava a vida no campo, era um caçador, e Jacó preferia ficar em casa. Era um homem tranquilo, né? Por ele ter nascido primeiro, me refiro a Esaú, ele tinha o direito à primogenitura, né? Isso significava que ele receberia uma porção dobrada da herança do pai e se tornaria o líder da família. Mas um dia, né, quando ele estava voltando do campo, com muita fome, Esaú trocou esse direito de primogenitura, um direito valioso, por um simples prato, né, ensopado de lentilhas que Jacó tinha preparado, né? Já conhecemos essa história, já falamos muito dela.
Mas com essa atitude, nós sabemos que Esaú desprezou a sua bênção. E eu quero demonstrar nessa pequena reflexão a diferença entre a mentalidade de quem diz eu tenho bastante e a de quem pode afirmar eu tenho tudo, né? Vamos ver, né? Vendo a história inicial, nós vamos ver que é ali que Esaú priorizou a fome física, né? A princípio, aqui eu igualo a desejos físicos, carnais, em detrimento de valores espirituais. Eu quero afirmar que há um grande perigo, né, em se viver com fome do mundo, né? Fome que Esaú sentiu por ser vista pode ser vista assim como uma ilustração do perigo de buscar no mundo aquilo que só Deus pode dar, né? Por quê? Porque o mundo oferece prazeres passageiros, a gente sabe disso, né? Que satisfazem o corpo, mas deixam a alma vazia e faminta, né? Quem depende do campo, desse mundo, né, como um paralelo, vive de sorte, meu irmão. Um dia está feliz em uma festa, mas no outro pode estar sozinho e angustiado. A Bíblia nos diz que nós não devemos amar o mundo, né? E nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Está lá em 1 João capítulo 2. Olha, Esaú nunca valorizou a verdade da bênção espiritual, né? O campo lá, com as suas aventuras, interesses pessoais, né? Estava em primeiro lugar no seu coração, né? É isso que a Bíblia fala, né? Que nós devemos vigiar o nosso coração, porque onde está o nosso coração, ali vai estar o nosso tesouro. Então, da mesma forma, hoje muitos colocam os seus próprios desejos em primeiro lugar e deixam de valorizar o que Deus oferece. A verdade é essa. Então, olha, meu irmão, com certeza eu posso garantir que, pelo que eu sou em Cristo, né, é uma grande bênção quando nós valorizamos mais as coisas do reino de Deus e a presença do Espírito Santo do Pai no nosso coração. Diferente de Esaú, Jacó valorizava a bênção de Deus, mesmo depois de ter enganado seu pai e fugido, né, de seu irmão. O desejo de Jacó era estar debaixo da promessa de Deus. Isso nos ensina que quando nós valorizamos nossa comunhão com Deus, com o Pai, nossa alma encontra o verdadeiro alimento, né? Não podemos nos afastar da sua presença, de sua voz e de seus conselhos, né? Então, continuando a história, né, de Gênesis, nós vemos ali que depois de muitos anos, Deus disse a Jacó que era a hora de voltar para sua terra, né? No caminho de volta, Jacó teve uma experiência que mudou a sua vida para sempre. Nós vemos ali que à beira do rio Jaboque ele lutou com um homem a noite inteira e esse homem, na verdade, era uma manifestação de Deus. Mesmo cansado e ferido, Jacó não soltou aquele homem e disse: Não te deixarei ir a não ser que me abençoes. Lá em Gênesis 32. Então, naquele momento, Deus não apenas abençoou, mas também mudou o seu nome. Ele não seria mais chamado de Jacó, que significa enganador, né? Mas de Israel, que significa aquele que luta com Deus e vence. Jacó saiu daquela luta mancando fisicamente. Ele estava ferido, mas espiritualmente transformado, irmãos. Ele chamou aquele lugar de Peniel e significa a face de Deus, está lá em Gênesis 32. Então, o pensamento que vem à minha mente, nesse momento, depois de meditar nessa história, é sobre a declaração de Esaú quando ele disse: Eu tenho bastante. Será que Esaú olhou para os seus bens, sua família, suas conquistas, né, e disse: Eu tenho bastante? Né? Ele estava satisfeito com o que era material e terreno, com certeza. Muitas pessoas no mundo pensam assim, acham que têm o suficiente, né? Com suas posses, com seus cargos, com seus títulos, mas, na verdade, as suas almas continuam vazias porque falta o principal, um relacionamento com Deus. Olha, o Evangelho de Marcos, no capítulo 8, nos alerta, né? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A mentalidade de Jacó
por outro lado, depois daquele encontro, do seu encontro com Deus, né, em Peniel, aí sim ele pôde dizer: eu tenho tudo, né? A riqueza dele não estava mais nas ovelhas ou nos servos, mas na certeza da bênção e da presença de Deus na sua vida, né? Ele tinha tudo porque tinha o próprio Deus. Quando uma pessoa tem um verdadeiro encontro com Jesus, meu amado, ela passa a andar de forma diferente. Assim como Jacó, né, nós vemos ali, passou a mancar, a vida dela é transformada, ela pode não ter muito aos olhos do mundo, mas em Cristo ela tem tudo o que precisa. Olha, a Bíblia diz: bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões espirituais e celestiais em Cristo Jesus. Lá em Efésios 1, né? Então hoje você pode escolher qual será a sua declaração. Você vai se contentar com o bastante que o mundo oferece, ou você vai buscar a Deus o tudo que Ele tem para você, né? A verdadeira riqueza, amados, não é o que temos em nossas mãos, mas quem temos no nosso coração. Com Jesus no barco, com Jesus no coração, nós podemos dizer com toda certeza: eu tenho tudo, né? Eu tenho tudo. Então, que Deus te abençoe, medite nessa mensagem, né? Compartilhe ela com alguém, inscreva-se nesse canal, toque no sininho, né? Dá o seu like, isso é muito importante. E eu desejo a você que você tenha tudo, tudo da parte de Deus. Amém, queridos? Até a próxima, amados, em nome do Senhor Jesus Cristo.